Contraste. Episódio 1. Colisão. Chocante. Bilionário russo vira soldado e se apaixona por ucraniana pobre na guerra. No coração da batalha entre Rússia e Ucrânia, Viktor, um homem que tinha tudo, renuncia à fortuna para viver a realidade brutal da linha de frente. Lá, onde a riqueza não garante a vitória, ele encontra Katerina, uma mulher simples, mas forte, marcada pela tragédia, que desperta nele um sentimento inesperado e proibido. Após cometer um ato irreversível, Viktor percebe que não pode mais voltar atrás. Agora sua única saída é enfrentar uma escolha decisiva entre traição ou redenção, sobrevivência ou sacrifício. Essa decisão mudará tudo. Acompanhe essa jornada intensa, onde os destinos e o amor colidem, revelando até onde alguém pode ir por amor. Fique até o final deste primeiro episódio emocionante da minissérie em 4 capítulos. Contraste e descubra cada detalhe dessa história intensa, onde amor, guerra e destinos cruzados irão transformar para sempre a vida de Viktor e Katerina. Viktor era cercado por luxo e conquistas. Ele construiu um império bilionário, com a frieza e a estratégia que o tornaram um dos empresários mais influentes da Rússia. Ele sempre soube como transformar oportunidades em negócios lucrativos, eliminando concorrentes com precisão cirúrgica. No entanto, com o tempo, o brilho do sucesso começou a perder a intensidade. A facilidade com que dominava mercados e expandia sua fortuna o fez perceber que, apesar de possuir tudo, não sentia nada no seu íntimo. O vazio crescia dentro dele como uma sombra que nenhuma transação milionária poderia dissipar. Quando a guerra na Ucrânia explodiu, viu ali uma oportunidade de testar seus limites em um ambiente onde dinheiro não significava poder absoluto. A brutalidade do combate exigia uma habilidade que não se comprava. Naquele cenário, ele não poderia simplesmente pagar para vencer. Sem hesitar, se alistou convencido de que essa decisão lhe traria um novo sentido. Viktor não era um homem comum. Antes de construir seu império bilionário, sua vida já havia sido moldada por conflitos e batalhas. Ainda jovem, serviu no exército russo, onde enfrentou o peso da guerra em missões que exigiam não apenas força física, mas inteligência e controle emocional. Aquela experiência forjou um homem frio, calculista e letal. Ao retornar à vida civil, utilizou os mesmos princípios que aprendeu no campo de batalha para construir seu império. A disciplina inabalável e a capacidade de antecipar cada movimento dos concorrentes o transformaram em uma das figuras mais temidas do mundo dos negócios. Ele não apenas liderava, mas impunha respeito, eliminando obstáculos com a mesma precisão com que havia eliminado inimigos no passado. Enquanto outros empresários dependiam de conselhos e equipes, Viktor confiava apenas na própria visão estratégica. Os investimentos, as aquisições e cada manobra financeira seguiam a lógica implacável que ele aplicava no combate. Seu sucesso não era apenas fruto do talento, mas de uma mentalidade que via a vida como um tabuleiro de guerra, onde os movimentos errôneos significavam fraqueza e a hesitação poderia custar tudo. Viktor não hesitou ao tomar sua decisão. Sem olhar para trás, alistou-se e foi incorporado às fileiras do exército. Dentro da unidade militar onde agora estava, não demorou para que sua presença chamasse atenção. Ele não se destacava apenas pela experiência prévia, mas pela forma como encarava o treinamento. Sua mente, antes treinada para a guerra e agora moldada pelo mundo dos negócios, resgatou com facilidade a lógica estratégica do campo de batalha. Analisava cenários com a mesma frieza com que negociava contratos e antecipava os passos dos inimigos como fazia com seus concorrentes. Os movimentos, as estratégias e as ordens recebidas eram absorvidos com precisão. Seu físico, antes moldado por anos de treino intenso em academias e esportes de alta adrenalina que sempre buscava, respondeu com naturalidade aos desafios extremos da rotina militar. Enquanto muitos soldados reclamavam do esforço físico e das ordens duras, Viktor absorvia tudo com a naturalidade de quem já havia enfrentado desafios muito maiores. Sua precisão nos tiros, sua resistência nos treinos mais intensos e sua rapidez ao tomar decisões táticas mostravam que ele não era apenas um recruta, mas um combatente nato. Além disso, sua ética era inabalável. Nos negócios, sempre seguiu dentro das regras, recusando atalhos duvidosos ou práticas que corrompessem sua integridade. No exército, essa mesma postura se destacava. Ele não apenas obedecia a ordens,
mas entendia a lógica por trás delas, aplicando sua disciplina e retidão a cada movimento. Os superiores o observavam com curiosidade e desconfiança. Não era comum ver um homem que havia acumulado tanta riqueza voltar para um cenário de guerra. Para Victor, o reconhecimento era essencial, pois, desta vez, não era sua fortuna que abria caminhos, mas sim sua capacidade de agir sob pressão e provar seu valor pelo próprio mérito. Entre os soldados, alguns o admiravam, outros o temiam. A frieza com que executava cada exercício e a ausência de qualquer sinal de fraqueza faziam com que ninguém ousasse desafiá-lo. Ele não precisava de ordens para agir corretamente, nem de incentivos para se superar. O exército, para ele, não era apenas um campo de treino, mas um território onde a mente e o corpo precisavam funcionar com máxima eficiência. A guerra era a única arena onde ele não podia simplesmente comprar a vitória. Por isso, estava ali. Os dias se passavam e sua reputação crescia rapidamente. Mais do que força ou técnica, era a sua habilidade de liderança que realmente se destacava. Apesar de não ocupar um cargo oficial de comando, sua presença impunha respeito. Os soldados ao seu redor começavam a seguir seu ritmo, a observar sua forma de agir e a ajustar seus próprios comportamentos para não parecerem inferiores. O respeito veio rápido, mas junto dele o isolamento. Os outros soldados sentiam que havia algo diferente nele. Não falava sobre família, não tinha histórias de uma vida deixada para trás, não carregava fotografias de entes queridos no bolso. Ele não tinha laços que pudessem ser cortados, apenas um desejo profundo de provar a si mesmo que ainda era capaz de sentir alguma coisa. Os superiores perceberam que ele poderia ser mais útil do que imaginavam. Pouco tempo depois de sua chegada à zona de guerra na Ucrânia, passou a ser designado para missões de reconhecimento e patrulha em áreas de alto risco. Victor aceitava todas sem hesitação. Ele estava ali para testar seus limites e mergulhar novamente no único ambiente que fazia sentido para ele: o campo de batalha. A sensação de estar cercado pelo perigo, de precisar agir rapidamente e de depender apenas das próprias decisões era a única coisa que o fazia se sentir vivo. Seu império continuava existindo em outro lugar, distante e sem importância. O que importava agora era algo muito maior do que dinheiro. Ele queria provar a si mesmo que ainda era o homem que sempre foi, que o tempo não havia tirado dele aquilo que realmente importava, e que sua vida tinha um sentido além do dinheiro. A chegada de um novo soldado causou um desconforto imediato na unidade. Ele não era um simples novato. Sua passagem por outros pelotões já havia sido marcada por transferências constantes devido ao seu comportamento impulsivo e à dificuldade em seguir regras. Sempre questionava ordens, ignorava comandos e testava os limites de seus superiores. Para muitos era apenas mais um problema esperando para acontecer. Para Victor, era um risco que precisava ser controlado. Observou o homem durante os primeiros dias, analisando seu comportamento com a mesma frieza que usava para avaliar concorrentes no mundo dos negócios. A uma primeira impressão, poderia parecer um rebelde sem propósito, mas Victor não se deixava enganar. Havia inteligência por trás de sua insubordinação. Suas provocações não eram atos impulsivos, mas uma forma de medir as fraquezas dos outros. Ele desafiava a autoridade de maneira calculada, esperando para ver quem vacilaria primeiro. Victor sabia que se quisesse manter a unidade disciplinada, teria que agir antes que aquela atitude contaminasse os demais soldados. Durante os treinamentos, o soldado problemático fazia questão de testar os limites. Desobedecia pequenas ordens, atrasava-se propositalmente e fazia piadas sobre os exercícios físicos que considerava inúteis. Mas toda vez que Victor intervinha, ele recuava, não por respeito, mas porque sentia algo diferente naquele homem. Ele não parecia como os outros oficiais. Victor não gritava nem se deixava levar por provocações. Apenas o observava com um olhar gelado, que dizia mais do que qualquer ameaça verbal. O novo soldado percebeu que naquele homem não havia brechas para manipulação. Ele já havia encontrado superiores que se exaltavam, que puniam com brutalidade ou que buscavam domá-lo pelo medo. Mas Victor não precisava de nada disso. A simples presença dele era suficiente para impor ordem. Durante semanas, o rebelde continuou a testar limites, mas nunca ultrapassava completamente a linha. Ainda assim, Victor sabia que aquele tipo de comportamento era como um incêndio adormecido. Bastava uma faísca para explodir. Quando o acampamento recebeu ordens de enviar uma equipe para uma missão de reconhecimento,
Em uma zona devastada por bombardeios, Victor acreditou que a unidade estava sob controle. Não havia sinais de insubordinação que justificassem preocupação imediata. O grupo foi montado com rapidez e partiu antes do amanhecer, sob a liderança de Victor. Ao chegar no local designado, o cenário era de destruição total. Prédios desmoronados, veículos abandonados e ruas cobertas de destroços. O silêncio era absoluto, apenas quebrado pelo som dos passos cautelosos dos soldados entre as ruínas. A poeira ainda flutuava no ar enquanto Victor e sua unidade avançavam entre os escombros de um prédio destruído. O cheiro de pólvora e concreto queimado impregnava o ambiente, tornando difícil distinguir entre o que era um perigo real e o que era apenas o peso do caos impregnado na cidade. Os olhos treinados de Victor analisavam o cenário à frente, buscando qualquer sinal de movimento entre os destroços. Era uma patrulha de reconhecimento, mas ele sabia que zonas bombardeadas eram territórios imprevisíveis. O perigo podia estar em qualquer canto, armadilhas ocultas, sobreviventes à beira do desespero, ou inimigos à espreita, prontos para atacar. Ao se aproximarem de um edifício parcialmente destruído, um dos soldados sinalizou uma possível entrada subterrânea. O chão ao redor estava coberto por cinzas e restos de concreto, mas uma passagem improvisada levava a um porão abaixo das ruínas. Victor ordenou que 2 soldados mantivessem a cobertura, enquanto ele e outros 2 avançavam. Ao descerem, a escuridão do porão se misturava ao cheiro de umidade e medo. Havia sombras se movendo nos cantos, olhos brilhando entre as fendas da madeira quebrada. Quando Victor acendeu a lanterna, as figuras começaram a se revelar. Eram civis, amontoados em um canto, protegendo-se como podiam. Crianças agarradas às mães, idosos abraçando seus pertences como se fossem as últimas lembranças de um mundo que já não existia. Entre eles, uma mulher de postura firme, corpo tensionado, pronta para lutar se fosse necessário. Ela não demonstrava pânico como os outros. Seus olhos estavam fixos em Victor e sua equipe, analisando cada um deles, tentando decifrar as suas intenções. Ela mantinha uma criança pequena escondida atrás de si, com um braço protetor envolto ao redor do corpo frágil. Seus lábios estavam cerrados, mas a mensagem era clara. Se alguém tentasse se aproximar, ela lutaria até o fim. Victor segurou a lanterna firme, permitindo que a luz iluminasse seu rosto. Sabia que em situações como aquela, palavras não eram suficientes. O medo transformava qualquer movimento em ameaça. Sua presença já era intimidadora por si só, mas ele precisava mostrar que não era um inimigo. Seu olhar encontrou o dela por um instante. Havia ali algo diferente. Era algo mais do que o terror da guerra. Era uma determinação que ele não costumava ver em civis acuados. Aquela mulher não era mais uma vítima esperando ser resgatada. Ela parecia alguém que já havia enfrentado batalhas antes. Por um segundo, Victor se perguntou quem ela era antes da guerra, mas perguntas não eram prioridade naquele momento. Seu instinto dizia que aquela mulher poderia ser tanto uma aliada quanto uma ameaça, e ele não estava disposto a cometer erros. Enquanto os outros soldados avaliavam os civis, Victor manteve a atenção fixa nela. Havia algo naquela situação que ainda não estava completamente claro. Victor deu um passo à frente, abaixando levemente a lanterna para que a luz não ofuscasse os olhos da mulher. O silêncio no porão se tornou ainda mais denso. Os outros civis se encolhiam contra as paredes, mas ela permaneceu firme, sem demonstrar medo, apenas uma tensão latente, avaliando a melhor forma de reagir caso fosse necessário. A criança atrás dela segurava sua roupa com força, os olhos arregalados e cheios de incerteza. Victor inclinou levemente a cabeça, um gesto sutil para que ela falasse. Ela demorou um instante antes de responder, a voz rouca pelo frio e pela poeira no ar. Caterina. O nome ecoou no espaço apertado, curto e direto. Victor absorveu aquela informação sem demonstrar qualquer reação, mas algo nele registrou a forma como ela falou. Não havia súplica nem medo exagerado, apenas um aviso silencioso de que ela não se considerava indefesa. Ele manteve o olhar firme, sabendo que aquela mulher não era apenas mais uma refugiada. Victor manteve a postura rígida enquanto ouvia as ordens de seu superior pelo rádio. A voz seca e autoritária informava que os civis deveriam ser revistados e interrogados sem exceções. Ele já esperava esse comando, mas não gostava do rumo que a situação estava tomando. Seu olhar se manteve atento aos soldados ao seu redor. O soldado indisciplinado,
que já vinha testando os limites há semanas, se adiantou com um sorriso perverso, como se esperasse por aquele momento. Ele se aproximou de Katerina e olhou ao redor, percebendo que ninguém o impediria. 2 outros soldados seguiram seu exemplo, trocando risadas e comentários, encarando aquele momento como apenas mais um entretenimento na missão. Victor viu os olhos de Katerina endurecerem, a tensão em seu corpo aumentar, os punhos cerrados enquanto tentava proteger a criança atrás dela. O desprezo cresceu dentro de Victor ao ver a cena diante dele. Ele conhecia bem aquele tipo de homem. Já havia lidado com predadores em seus negócios, homens que usavam poder e intimidação para subjugar os mais fracos. O que via agora era ainda pior. Era mais do que abuso de poder. Era a guerra revelando o lado mais podre e sombrio da natureza humana. O soldado indisciplinado aproximou-se ainda mais e estendeu a mão para puxar Katerina. O toque foi rápido, mas ela reagiu instintivamente, se afastando. Isso apenas atiçou o grupo. As risadas aumentaram. O tom de provocação ficou mais agressivo, as palavras mais sujas. O sangue de Victor ferveu. Seus músculos se tensionaram. Em um segundo, ele avaliou as opções. Poderia seguir o protocolo e ignorar, mas isso significaria permitir que seus homens cruzassem uma linha que ele não tolerava. Ou poderia intervir, arriscando confrontar sua própria unidade. Em um impulso incontrolável, Victor deu um passo à frente. Sua voz cortou o ar, fria e firme. O silêncio tomou conta do porão. Os soldados congelaram. O soldado rebelde se virou lentamente, com um meio sorriso ainda estampado no rosto, duvidando que Victor realmente o desafiaria. Mas o olhar de Victor não deixava dúvidas. Não havia espaço para contestação. A ameaça era clara. Qualquer outro movimento e a consequência seria imediata. Katerina permaneceu imóvel, os olhos presos nos de Victor, tentando entender quem ele realmente era naquele instante. Os soldados que acompanhavam o indisciplinado recuaram aos poucos. Eles sabiam o que acontecia com quem desrespeitava Victor. O rebelde hesitou por mais um segundo, depois soltou um riso abafado e deu um passo para trás, simulando estar apenas brincando. Mas Victor sabia que aquilo não acabaria ali. O soldado acabara de ser humilhado na frente da equipe, e homens assim não esqueciam esse tipo de coisa. Victor manteve o olhar fixo em Katerina por um instante antes de desviar a atenção para os outros civis. Não havia tempo para questionamentos. O comando esperava um relatório sobre a situação, e ele sabia que qualquer hesitação poderia colocar aqueles sobreviventes em risco. Sem demonstrar emoção, ordenou que os soldados escoltassem os refugiados de volta ao acampamento. Alguns homens hesitaram, trocando olhares entre si, mas ninguém ousou contrariá-lo. O soldado indisciplinado, ainda irritado pela humilhação anterior, lançou um olhar de desprezo para Katerina antes de se afastar. A tensão no porão ainda era palpável, mas o comando de Victor foi seguido sem questionamentos. Ele sabia que sua autoridade dentro da unidade não vinha de um cargo, mas da maneira implacável com que lidava com qualquer situação. O caminho de volta ao acampamento foi silencioso. Os civis caminhavam em um ritmo cauteloso, carregando o peso da incerteza. Katerina se mantinha próxima da criança que protegia, com o olhar atento a cada movimento ao redor. Victor percebeu que ela não se comportava como os outros, enquanto os demais refugiados seguiam cabisbaixos, resignados ao destino que os esperava. Katerina analisava a situação. Seus olhos percorriam o terreno, observavam os soldados, avaliavam distâncias. Aquilo não era um comportamento típico de alguém indefeso. Ela tinha experiência, sabia o que procurar e isso apenas reforçou a suspeita de Victor de que havia mais nela do que estava aparente. Mesmo sem dizer uma palavra, ela deixava claro que não aceitaria ser tratada como um simples civil perdido no meio da guerra. Ao chegarem ao acampamento, Victor se adiantou para falar com o comando. Sabia que precisaria convencer seus superiores a permitir que os refugiados ficassem, pelo menos por algum tempo. Seu argumento foi direto. Em vez de tratá-los como um peso morto, poderiam usá-los como informantes. Eles conheciam a região, sabiam quem estava escondido, quais grupos estavam ativos nas ruínas da cidade. Poderiam fornecer informações úteis sobre movimentos inimigos e possíveis rotas seguras. Na pior das hipóteses, poderiam ser uma valiosa moeda de troca. O comandante ouviu com atenção, medindo as palavras de Victor. Ele não era um oficial de alta patente, mas sua palavra tinha peso. Depois de um longo silêncio, o comando concordou em manter os civis sob vigilância,
desde que apresentassem algo de valor. Victor não demonstrou reação, mas sabia que havia garantido a única chance de Katerina e dos outros sobreviverem naquele momento. Victor nunca foi um homem movido pela compaixão. Sua vida sempre foi guiada por estratégia, controle e uma compreensão fria do mundo. Mas algo nele havia mudado desde o dia em que encontrou Katerina naquele porão. No início, ele justificava seus atos como um exercício de lógica. Manter aqueles civis vivos poderia ser útil ao exército. No entanto, com o passar dos dias, percebeu que sua decisão ia além disso. Durante a noite, quando a movimentação no acampamento diminuía, ele saía de sua barraca e atravessava silenciosamente o perímetro até o local onde os refugiados estavam confinados. Levava pequenas porções de comida escondidas em sacolas, nada que chamasse atenção, mas o suficiente para garantir que Katerina e os outros não fossem consumidos pela fome. Ele não sabia exatamente por que fazia aquilo. Talvez fosse uma forma de desafiar o sistema que ele mesmo ajudava a manter, ou uma necessidade inconsciente de se agarrar a algo diferente da brutalidade do campo de batalha. Nas primeiras noites, Katerina apenas pegava a comida sem dizer nada. Observava Victor com a mesma cautela com que avaliava cada soldado ao redor. Ele também não falava. Apenas deixava o alimento próximo e se afastava. Mas com o tempo algo sutil começou a mudar. Katerina passou a esperar por ele, mesmo que sem demonstrar abertamente. Seus olhos, antes desconfiados, agora traziam um reconhecimento silencioso de que ele não era como os outros. Certa noite, quando Victor deixou o pequeno embrulho de pão e carne seca sobre uma caixa enferrujada, ela quebrou o silêncio pela primeira vez. Foi uma única palavra, um agradecimento breve, quase seco. Victor não respondeu, apenas olhou para ela por um instante antes de se virar. Mas algo naquele momento ficou no ar. Era algo mais do que uma simples troca de comida. Talvez um reconhecimento de que mesmo em lados opostos daquela guerra, havia algo que os conectava. Com o passar dos dias, o silêncio entre eles começou a ser preenchido por pequenas trocas de palavras. Nada que comprometesse a posição de Victor no exército ou a resistência de Katerina. Apenas frases curtas, um comentário sobre o frio, uma observação sobre a comida ou uma informação banal sobre o acampamento. Mas nos olhares, havia mais do que palavras poderiam expressar. Victor percebeu que Katerina não era uma vítima comum da guerra. Havia uma força nela que ele respeitava. Ela não pedia ajuda, não suplicava por piedade, apenas aceitava a situação com uma dignidade que poucos ali demonstravam. Aos poucos, sem que Victor percebesse, aquela mulher começou a ocupar um espaço em sua mente que ninguém jamais havia ocupado. Ele sabia que aquilo era perigoso, sabia que se aproximar demais dela poderia levá-lo a um caminho sem volta. Mas toda noite, quando saía sorrateiramente para levar comida, ignorava essa verdade. Naquela noite, o frio cortava o acampamento como uma lâmina invisível. Victor, encostado contra a parede de uma estrutura improvisada, observava o horizonte escuro enquanto mantinha a respiração controlada. Havia entregado a comida como sempre fazia, mas dessa vez Katerina não se afastou logo em seguida. Ela ficou ali, sentada sobre um pedaço de lona gasta, segurando o pedaço de pão com as mãos firmes, sem olhar para ele. O vento soprava forte, e os sons do acampamento estavam mais distantes do que o normal. O silêncio entre os dois se prolongou, até que, sem aviso, Katerina começou a falar. Sua voz era baixa, com uma delicada firmeza. Contou que antes da guerra, sua vida era diferente. Tinha uma família, um lar, um trabalho simples que não envolvia armas ou estratégia. Mas tudo isso foi arrancado dela. Primeiro, seu pai desapareceu depois que a cidade foi tomada por tropas inimigas. Depois, sua mãe adoeceu e não havia mais hospitais funcionando para ajudá-la. Por fim, seu irmão tentou resistir à ocupação e foi morto nas ruas. Ela fugiu, levou apenas o que coube em uma mochila, mas logo não restava mais nada. Apenas a fuga constante, a luta para sobreviver e a certeza de que jamais voltaria a ter o que perdeu. Victor ouviu cada palavra sem interromper. Sentiu o peso de tudo aquilo como se fosse uma história que alguém lhe contava em outro tempo, outro mundo. Ele conhecia a destruição da guerra, mas nunca a viveu dessa forma. Sempre esteve do lado que comandava, que tomava as decisões, que determinava quem sobrevivia e quem não. Nunca precisou correr para salvar sua vida sem ter um destino. Nunca perdeu tudo em questão de dias sem poder reagir.
Caterina falava sem dramatizar, sem se fazer de vítima. Era apenas um relato frio, um registro daquilo que lhe foi tirado sem aviso. E pela primeira vez em muito tempo, Victor sentiu algo diferente dentro de si. Não era pena, não era simpatia. Era algo mais profundo, algo que ele não reconhecia facilmente. Uma conexão sem interesses, algo que não envolvia poder, dinheiro ou posição. Ele a olhava, mas dessa vez não como um soldado avaliando um civil. Ele via uma mulher que perdeu tudo e mesmo assim, ainda estava ali, de pé, lutando por alguma coisa que nem ela mesma parecia saber o que era. O olhar de Caterina encontrou o dele, e por um instante um pouco mais longo que o habitual, e Victor percebeu que ela também o via de um jeito diferente. Não como um inimigo, não como mais um soldado de um exército invasor, mas como um homem que poderia ser mais do que aquilo. Ele não sabia o que significava ou onde isso poderia levá-los. Apenas soube que pela primeira vez desde que pisou naquele campo de batalha, algo mudou dentro dele. Victor sempre foi um estrategista, sempre viu o mundo como um tabuleiro onde precisava calcular seus passos com precisão. Mas diante daquela mulher, diante daquela história, ele percebeu que não havia estratégia, apenas um instante de verdade, algo que ele não poderia planejar, manipular ou usar a seu favor. E por algum motivo que ainda não compreendia, aquilo não o incomodava. O tempo no acampamento parecia seguir um ritmo diferente. A guerra continuava lá fora, mas dentro da base tudo se resumia à rotina e ordens mecânicas. Victor sempre seguiu as regras com disciplina absoluta, sem questionar o propósito das missões. Mas algo dentro dele começava a se agitar, uma dúvida silenciosa que nunca havia permitido crescer antes. Ele via os prisioneiros, via o medo nos olhos daqueles que eram interrogados e descartados como se fossem irrelevantes. Ele sabia que estava do lado mais forte, aquele que controlava territórios e impunha ordem, mas começava a se perguntar se força e justiça estavam do mesmo lado. O olhar de Caterina sempre voltava à sua mente. Aquele olhar demonstrava muito além de sofrimento. Demonstrava ser o olhar de alguém que enxergava nele algo muito além do uniforme que vestia. Victor começou a se perguntar o que ele próprio via quando se olhava no espelho. Caterina não falava muito, mas suas atitudes diziam o suficiente. Ela ainda mantinha uma postura de alerta, como se esperasse o momento certo para agir. Aceitava a comida que Victor trazia. Aceitava os momentos de silêncio entre os dois, mas não baixava completamente a guarda. Ainda via nele um homem capaz de tirá-la dali, mas sabia que confiança era um luxo que custava caro na guerra. Victor sempre aparentou ser muito mais do que um simples soldado. Era alguém que estava acima dos outros. Alguém que não precisava temer as consequências de suas escolhas da mesma forma que ela. Isso a fazia hesitar. Seria ele diferente dos outros ou apenas mais um jogando um jogo maior? As noites em que trocavam poucas palavras e olhares deixavam esse dilema ainda mais presente. Se Victor quisesse, poderia tirá-la dali. Mas e se fosse apenas um jogo dele? Caterina aprendeu há muito tempo que confiar em alguém podia significar a morte. Enquanto tudo isso acontecia, o soldado indisciplinado observava. Ele nunca gostou de Victor, nunca aceitou a forma como ele liderava a unidade sem precisar gritar ou punir. Sempre quis desafiá-lo, mas sabia que Victor era temido até mesmo pelos superiores. Agora, no entanto, percebia algo estranho. Victor passava tempo demais perto dos prisioneiros. Ele levava comida, falava com a mulher ucraniana, tomava atitudes que não combinavam com um soldado devoto à causa. Isso era o que ele precisava para derrubar Victor. Começou a vigiá-lo, registrando cada movimento. Sabia que no momento certo, usaria isso contra ele. Um homem como Victor não podia ser tão perfeito assim. Ele tinha uma fraqueza, e se fosse necessário, o soldado indisciplinado faria questão de usá-la contra ele. A noite estava mais fria do que o normal, e Victor sentia o vento cortante passar pelo acampamento, enquanto caminhava em direção ao local onde os refugiados estavam confinados. Havia saído discretamente de sua barraca, segurando um cobertor dobrado sob o braço e uma pequena porção de comida quente dentro de um recipiente improvisado. Não sabia exatamente por que fazia aquilo, mas o pensamento de Caterina passando mais uma noite encolhida no frio o incomodava de uma maneira que nunca havia sentido por ninguém. Ao chegar, encontrou-a sentada, os joelhos dobrados contra o peito, encarando o nada. Quando ele se aproximou, seus olhos se ergueram lentamente, avaliando-o como sempre fazia. Sem dizer nada,
Ele estendeu o cobertor para ela. Caterina hesitou por um segundo antes de pegá-lo, e naquele instante as mãos de ambos se tocaram por um momento longo demais para ser apenas um reflexo involuntário. Caterina puxou o cobertor para si, mas ao invés de se afastar como de costume, deixou espaço ao lado dela. Victor não pensou muito antes de se sentar, mantendo uma distância que parecia segura, mas sem desviar o olhar. Pela primeira vez, Caterina quebrou o silêncio com uma pergunta simples sobre ele, sobre sua vida antes de tudo aquilo. Victor não era um homem de muitas palavras, nunca se sentiu confortável em falar sobre si mesmo, mas ali, sob a escuridão da noite e com aquele olhar sincero sobre ele, sentiu vontade de responder. Contou sobre sua trajetória, sua fortuna, a maneira como construiu tudo, mas percebeu que, ao contrário do que acontecia com outras pessoas, Caterina não parecia impressionada. Ela apenas ouvia, sem deslumbre, sem interesse, apenas tentando entender quem ele era de verdade. Victor não sabia explicar, mas aquilo fez seu coração disparar de um jeito que nunca aconteceu antes. Os minutos se transformaram em horas e, em determinado momento, quando o silêncio voltou a se instalar entre os dois, Victor sentiu uma força invisível puxá-lo para perto. Caterina o olhava como se enxergasse além de qualquer armadura que ele carregava. Não havia guerra ali, não havia exércitos ou lados opostos. Apenas dois sobreviventes perdidos em meio ao caos. Sem pensar, sem calcular, sem a frieza que sempre o guiou, Victor aproximou-se lentamente. Caterina não recuou. O toque veio primeiro, um toque leve de mãos que provocou um arrepio sutil. Os olhos de ambos se conectaram, e sem que fosse necessário dizer nada, os lábios se encontraram em um beijo lento e intenso. Não era desejo fugaz, não era um impulso momentâneo, era um selo de algo maior, algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que ambos sentiam. Naquele instante, no meio de uma guerra implacável, Victor encontrou algo que nunca buscou, mas que agora sabia que não poderia ignorar. Depois de algumas horas juntos, Victor percebe que precisa voltar às suas atividades. Se despediu de Caterina e saiu em direção à sua tenda com um sentimento inexplicável. Seria uma fraqueza? Seria apenas pela situação de guerra? Ou seria algo maior e mais forte? Enquanto as perguntas ecoavam em sua cabeça e em seu coração, Victor não precisou caminhar muito para perceber que não estava sozinho. O vento cortante mascarava os passos sutis atrás dele, mas anos de experiência lhe ensinaram a reconhecer quando era observado. Ele parou, mantendo a postura rígida, e esperou. O soldado indisciplinado se aproximou sem pressa, com um sorriso enviesado marcando o rosto como se já tivesse vencido antes mesmo de iniciar o jogo. Ele não se preocupava em esconder o que sentia. A satisfação em flagrar Victor era evidente, e o brilho nos olhos deixava claro que ele gostava daquele tipo de poder. Sem rodeios, fez questão de expor tudo o que sabia. Disse que viu Victor saindo da barraca dos refugiados, que sabia sobre a comida levada escondida e que poderia denunciar tudo ao comando. Victor manteve o rosto impassível, mas dentro dele algo fervia. Ele conhecia bem o tipo de homem que estava diante dele. Era o tipo que não queria apenas obedecer ordens, mas impor sua própria regra, se aproveitar dos momentos de caos e agir impunemente. Em um impulso rápido, Victor agarrou o soldado pelo uniforme e o arrastou para dentro de uma barraca vazia. Com um movimento firme, o empurrou para trás, fazendo-o perder brevemente o equilíbrio antes de se recompor. O homem avançou um passo, os olhos fixos em Victor, analisando cada movimento com a frieza calculista de um predador prestes a atacar. Ele não queria apenas entregar a informação, queria algo em troca. Com um tom quase entediado, explicou sua proposta. Se Victor quisesse evitar um destino pior do que a morte rápida em combate, teria que deixá-lo fazer o que quisesse com Caterina. Disse isso com a mesma naturalidade de quem pede um favor simples. A maneira como falou o nome dela fez algo dentro de Victor estalar. Ele viu muitos horrores na guerra, mas aquilo era algo que ele não podia aceitar. Seus dedos se fecharam ao lado do corpo, e o instinto de negócios gritou para que jogasse com inteligência, que tentasse negociar, mas seu corpo dizia outra coisa. Ele poderia argumentar, poderia tentar encontrar uma saída sem derramamento de sangue, mas naquele momento algo já estava decidido dentro dele. O soldado o via como um homem racional demais para cometer um erro por impulsividade. Victor deixaria que ele seguisse acreditando nisso.
O silêncio se prolongou por segundos que pareciam mais longos do que deveriam. O soldado cruzou os braços esperando a resposta como se tivesse certeza do que viria. Mas Victor já havia tomado sua decisão. O frio noturno era brutal, mas nada comparado à fúria que crescia dentro dele. Sem alterar a expressão, ele deu um passo discreto para o lado, medindo a distância, a posição e o peso do inimigo. O soldado continuava convencido de que detinha o controle, que havia encurralado alguém sem saída. Mas quando Victor agiu, foi rápido, preciso e sem hesitação. A lâmina afiada da faca de Victor saiu da bainha em um movimento veloz, cortando o ar frio antes de rasgar as camadas do uniforme inimigo. O aço encontrou a pele sem hesitação, abrindo um corte profundo no pescoço do soldado. O sangue jorrou quente enquanto os olhos do homem se arregalavam em choque. Tentou engolir o ar, mas tudo o que conseguiu foi um gorgolejo sufocado. Sua boca se abriu em um reflexo desesperado, mas nenhum som escapou. Tentou reagir, mas já era tarde. A força abandonou seu corpo enquanto suas pernas vacilavam e a vida se esvaiu dele em questão de segundos. Victor segurou o corpo antes que ele caísse pesadamente no chão, abafando qualquer ruído. O sangue escorria quente pelos dedos de Victor, mas ele não sentiu nada além da certeza de que aquilo precisava ser feito. A guerra moldava homens de diferentes formas, mas ele sabia que diante daquela escolha, não poderia ser o homem que hesita. Victor sentiu o peso do silêncio ao seu redor. O corpo do soldado caído diante dele era um testemunho mudo do limite que ele acabara de cruzar. O sangue formava uma poça espessa no chão da barraca, refletindo a luz fraca que escapava da lona rasgada acima. A lâmina em sua mão tremia levemente, não pelo medo, mas pela consciência de que não havia mais volta. Durante toda a sua vida, ele controlou riscos, calculou probabilidades, moldou cenários a seu favor. Mas ali, naquele instante, não havia tempo para cálculos. Ele tinha minutos, talvez segundos, antes que alguém notasse a ausência do soldado ou que o sangue vazasse para fora da tenda. Seu olhar percorreu o ambiente, buscando uma solução. Se fosse pego, sua execução seria certa. Não haveria interrogatórios, não haveria julgamento. Apenas uma bala ou algo ainda pior, reservado para traidores. Ele abaixou-se lentamente, retirou as armas do soldado e fechou os seus olhos. Não era um ato de respeito, mas uma tentativa de apagar a última expressão de choque que ainda pairava sobre o rosto dele. Seu treinamento lhe dizia para mover o corpo, apagar os rastros e sumir antes que qualquer suspeita surgisse. Mas não havia para onde levá-lo. Não havia terreno seguro onde pudesse ocultar um cadáver sem que fosse encontrado. A única opção era fugir do acampamento antes que o corpo fosse encontrado. Ele limpou a lâmina com um pedaço de tecido arrancado do uniforme do próprio morto e guardou a faca de volta na bainha. O calor do sangue em suas mãos começava a esfriar, um lembrete incômodo de que cada segundo perdido o aproximava da forca. Inspirou fundo. Victor, mesmo sendo um homem frio e calculista, ficou parado por alguns instantes olhando o corpo do soldado no chão. O peso da situação começava a se espalhar em sua mente como um veneno lento. Seu coração batia firme, mas sua respiração era silenciosa. Do lado de fora, vozes ecoavam distantes. Passos se moviam pelo acampamento. Soldados iam e vinham, alheios ao que acabara de acontecer ali dentro. Mas por quanto tempo? Quanto tempo ele teria antes que alguém notasse a ausência do soldado? Será que ele já estava sendo esperado em outro ponto do acampamento? E se outro soldado entrasse naquele exato momento, buscando pelo colega desaparecido? Seu uniforme estava limpo, mas e as botas? Será que o sangue já havia se espalhado pelo chão o suficiente para ser notado do lado de fora? Seu olhar percorreu rapidamente o interior da barraca. O cheiro metálico do sangue começava a se misturar ao ar abafado, tornando o espaço sufocante. O pano rasgado da lona superior balançava levemente com o vento frio que vinha de fora, e um estalo de madeira fez seu corpo inteiro se tensionar. Alguém estava perto, ou era sua mente pregando peças. O silêncio denso fez com que o menor dos sons parecesse um trovão. E se os cães do acampamento sentissem o cheiro do sangue? Se um oficial ordenasse uma busca antes que ele pudesse agir? Seus pensamentos se entrelaçavam entre planos de fuga e tentativas de encobrir o que acabara de fazer. Mas havia mesmo um caminho seguro a partir dali? Seguir com a fuga era sua única chance. Mas será que conseguiria sair sem chamar atenção? E Caterina? Se descobrissem o que ele havia feito, será que ela também seria arrastada para isso?
Se alguém suspeitasse que ele a ajudava, poderiam usá-la contra ele? Seu tempo estava se esgotando, e cada decisão a partir dali poderia ser a última. Seu corpo estava preparado para lutar, sua mente afiada para qualquer ação, mas pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha uma resposta imediata. Ele havia vencido batalhas no mundo dos negócios, manipulando estratégias e derrubando adversários sem sujar as mãos. Mas ali, no meio de uma guerra real, cercado por homens armados que não hesitariam em matá-lo, ele se via diante do maior dilema de sua vida. Será que ainda havia uma saída? Ou aquela barraca seria sua cova? Muito obrigado por acompanhar este primeiro episódio da série até aqui. A continuação dessa trama intensa e cheia de reviravoltas te espera no próximo episódio. O que realmente aguarda Victor depois desse confronto? Quem mais pode estar em seu caminho? Não perca o próximo capítulo e descubra o que o destino ainda reserva para ele. Para não perder nenhum episódio dessa história, siga o canal e ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo capítulo for lançado. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar essa jornada. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.